Por isso a gente convidou aqui o doutor Alexandre Naime, que nos atende gentilmente, né? Nos atendeu ao longo de toda essa pandemia aqui, né, doutor? O senhor, por várias vezes, esteve conosco para falar sobre o vírus, né? O controle, vacinação e agora, felizmente, falando sobre esse anúncio da OMS. Mas que tipo de alívio e, ainda assim, preocupação a gente tem que ter com o andamento... A gente ainda pode falar de pandemia no mundo ou não mais? Bom dia. Muito bom dia, Patrícia. Muito bom dia, Nayara. Todo mundo que está ligado na Band News. Hoje realmente é um dia para se celebrar. A humanidade se deparou com uma situação nunca antes vista nos últimos 100 anos, a situação de circulação do SARS-CoV-2, que foi declarada emergência em saúde pública pela Organização Mundial de Saúde lá em março de 2020. Então, nós passamos aí por mais de 3 anos e 2 meses sob essa situação de emergência em saúde pública. Tivemos mais de 7 milhões de pessoas mortas pela Covid-19, sendo que 10% dessas pessoas aqui no Brasil, cerca de 700 mil óbitos, e isso levou a um estrangulamento do sistema de saúde, tanto na atenção primária, mas principalmente na atenção secundária e terciária, que são os hospitais. Tivemos hospitais lotados, hospitais com esgotamento de recursos básicos, como, por exemplo, oxigênio, respirador, falta de médicos, de enfermeiros, toda uma situação gravíssima, e que foi isso o que a OMS decretou o fim hoje. Hoje, a Covid-19 não é mais uma emergência em saúde pública, o que não significa que o vírus deixou de circular. Mas é óbvio que com a estabilização, principalmente no número de pessoas que precisam de hospitalização e no número de óbitos num patamar bastante baixo, já não existe mais a necessidade de se manter esse decreto de emergência em saúde pública. O termo técnico, já que você perguntou, Patrícia, a pandemia, do ponto de vista do vírus circulando pelo mundo, continua, como o HIV, por exemplo. O HIV circula pelo mundo desde 1981, quando os primeiros casos foram descritos. Então, isso se mantém. O vírus SARS-CoV-2 está em todos os países do mundo, assim como o HIV, assim como vários outros. Ainda existe uma pandemia, mas emergência em saúde pública já não é mais a realidade na quase totalidade dos países. É importante esse reforço, né, doutor? Porque eu lancei essa pergunta, até recebi aqui uma resposta da nossa redação falando justamente sobre isso, que a OMS declarou o fim da emergência global, mas que a pandemia continua, esse status continua, Mayara. Qual que é a diferença exata, doutor? Só para deixar isso bem claro, né? De emergência global para a pandemia, porque quando houve esse anúncio da OMS, a gente acaba até relacionando um assunto com o outro, e são status diferentes, né? Exatamente, Mayara. É muito importante a sua pergunta, frisar para quem está assistindo que pandemia é quando você tem um vírus, uma bactéria, qualquer tipo de patógeno que circula em alta frequência na população mundial, afetando diversos países, né? É a mesma coisa, a pandemia significa a mesma coisa que uma epidemia global, como é o status que tem a infecção pelo HIV. Então, nós temos aí 40 milhões de pessoas vivendo com HIV em todo o mundo. Ele circula há muito tempo, há 40 anos pelo mundo, desde 1981. Então, isso é considerado uma pandemia. O SARS-CoV-2 também é um vírus que circula nos mais diferentes países, ainda tem, só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, daquelas pessoas que precisam internar com síndrome respiratória aguda grave, que precisam de oxigênio ou de UTI, cerca de 30% a 40% ainda são por conta da Covid-19. Fica lógico, né? Num percentual infimamente inferior do que era há cerca, por exemplo, de 2 anos atrás, quando foi o pico da emergência em saúde pública. Então, hoje, o que nós temos no Brasil? Por dia, a média móvel de óbitos está em torno de 30 a 40 óbitos por dia por Covid-19. Qual foi o nosso pico? Foi exatamente há 2 anos atrás, em meados de 2021, quando esse número estava em 3, 4 mil óbitos por dia, 100 vezes mais, levando a todo um esgotamento do sistema público e também privado de saúde. Então, isso acabou, mas o vírus continua circulando, pessoas mais vulneráveis, idosos e imunossuprimidos, podem ter doença grave,
E esse é o alerta que a gente continua mantendo, né? A Covid-19 já não é uma emergência de saúde pública, mas continua sendo um importante patógeno de adoecimento para pessoas mais vulneráveis e por isso a vacinação com as doses de reforço bivalentes são tão importantes, principalmente para esses grupos mais vulneráveis e para aquelas pessoas que ainda não se vacinaram. Bem, doutor, muito obrigada pelas explicações, ainda seguindo aqui as orientações e a preocupação para que as pessoas continuem se vacinando para que essa pandemia que continua consiga se manter controlada. Doutor, muito obrigada pela sua contribuição, agilidade de sempre aqui em nos atender. Um bom fim de semana com essa boa notícia para todos nós. Uma ótima notícia para começar o final de semana, né, Patrícia, Maiara? Um grande abraço a todos os telespectadores aí da Band News. Estamos aqui comemorando, né, essa notícia.